Meus amores, como vocês estão? Tudo bem? A tia já fez um videozinho de ciências, mas se você não viu, não tinha visto ainda o vídeo, né, assistido o vídeo de ciências, pode estar assistindo geografia agora, por isso a tia perguntou se está tudo bem com vocês, ok? Então, como a tia falou, como na quinta-feira, né, amanhã é feriado, então eu transferi a aula de geografia para, né, eu antecipei, né, para ficar junto com ciência e a gente não perder nosso conteúdo, porque na próxima aula acho que a gente já encerra o nosso conteúdo todo de geografia, tá? Então, nós vamos estudar área de ciências humanas, nosso componente curricular é geografia, capítulo 2, unidade 2, página 202 a 207. Nós vamos fazer a fichinha de 107 a 110, também são bem simples as fichas. E vamos estudar sobre os diferentes modos de transporte. Na verdade, a tia já conversou com vocês sobre isso, não foi? A tia já falou para vocês sobre os diferentes tipos de transporte. Existe aí o aquático, o aéreo, o terrestre, né? Então a gente vai só se aprofundar um pouquinho nesse assunto. Por exemplo, aí na página 202, onde nós vamos conversar sobre os diferentes modos de transporte. O transporte ferroviário, ele, né, usa como as vias o quê? Os trilhos de ferro. Então nós estamos falando de que transporte? Aí, ó, gente, dos trens, não é isso? Olha aí, tá? Então, esse é um dos modos diferentes do meio de transporte, que é o transporte ferroviário. Por exemplo, você sabia que na Europa é possível viajar de um país para o outro em trens que são muito rápidos, né? Então, existe toda uma forma diferente da utilização do transporte ferroviário de um país para o outro. Então, há diferenças. Tem aí alguns lugares que os vagões só são usados para cargas, né? Para levar mercadorias, né? E hoje aqui no Brasil nós temos aí os trens que levam milhares de passageiros, né, para trabalhar, não é isso? Se você for contar a quantidade de pessoas que utilizam o trem de manhã até a hora que ele encerra, é muita gente, né? E nós precisamos ter aí um certo cuidado com os trilhos do trem, tá? Porque eles representam um grande perigo. Então, na hora de ir lá andar no trem, tem que ter muito cuidado. E nós temos também aí agora o transporte o quê? Hidroviário. Nós estamos falando sim, ó, do esporte aí, né? Marítimo ou aquático, ok? Então, assim, o que a gente tem aí para saber um pouquinho mais sobre esse transporte, né? No Brasil, apesar do grande número de rios e de uma área litorânea grande, o transporte aquático ele é pouco utilizado, tá? Ele é mais empregado para transporte de produtos agrícolas, né? Como exemplo, a soja, tá? E na região norte do Brasil, onde existem muitos rios, como o Amazonas, é o espaço onde o transporte aquático é mais utilizado. Em alguns lugares dessa região, inclusive, só é possível chegar de barco. Na página 204, você tem um modelinho para fazer o seu barquinho. Eu já ensinei o barquinho para vocês, lembram-se? Foi quando a tia deu uma aula de ensino religioso e fez lá o barquinho onde Jesus navegou. Quem é que aprendeu a fazer aquele barquinho? Agora tem aqui as instruções, ó. É só seguir, montar o seu barquinho, pode colorir, pode desenhar nele, o que você quiser. Depois posta lá pra tia ver, desculpa, como ficou o seu barquinho. E qual será o transporte mais utilizado aqui no nosso meio? É o rodoviário, né? A gente usa mais o que? Os carros, os ônibus, não é isso? Então, o meio de transporte mais usado aqui por nós é o transporte rodoviário, né? Ele é realizado, né, por veículos com rodas em estradas, podendo, mesmo que elas sejam pavimentadas ou não, tá?
Então esse transporte é o mais utilizado aqui em nosso país. A maioria dos acidentes ocorre, infelizmente, por meio desse meio de transporte. Algumas pessoas não seguem as regras de trânsito e acabam, né, tendo alguns acidentes por conta disso, das pessoas não seguirem as regras de trânsito. Então é preciso aí ficar bem ligado com todas as regras de trânsito. Quando você vai lá, quando a pessoa vai lá tirar a carteira, né, de motorista, ela assiste vídeos, ela conhece tudo sobre as leis de trânsito. Para quê? Para que elas sejam cumpridas, para evitar justamente aí esses acidentes que muitas vezes acabam por tirar a vida de muitas pessoas. E também tem um agravante, tá? Com um dos problemas causados, né, pelo uso assim intenso dos veículos, porque são muitos veículos na rua, é a poluição do ar, né? Aqueles gases que saem dos automóveis, né? Dos transportes rodoviários. E aí esses gases, eles acabam também poluindo muito o ar e prejudicando também a nossa saúde. E um também dos transportes que estão sendo muito utilizados entre nós são o quê? As motos, né? E aí tem os motoboys, tem os entregadores de pizza que vocês adoram quando dá aquela buzinada, você já sabe que a pizza ou a quentinha já chegou, não é isso? Né? O moço lá do Habib's. Então, as motos estão sendo bem utilizadas muito mais agora, então, mas também precisa cumprir as regras de trânsito, porque também ocorrem muitos acidentes com os motociclistas. Tem que usar o capacete para justamente se proteger se houver uma queda, tá? Então é preciso mesmo seguir todas as regrinhas para não acontecer nenhum tipo de acidente. E o transporte aéreo, o nosso querido avião. Eu nunca andei de avião, mas eu tenho maior vontade de andar de avião. Um dia esse dia vai chegar. Eu já até tive oportunidade, mas não tive como ir. Mas um dia essa oportunidade vai voltar e eu vou fazer a minha viagem de avião, porque deve ser o máximo. Atualmente o transporte aéreo, né, ele é responsável por fazer a conexão entre lugares o quê? Muito distantes, promovendo o quê? Grande troca de produtos e culturas. Né? Para se ter uma ideia, é possível viajar de São Paulo a Lisboa, né, que é a capital de Portugal, localizado na Europa, em cerca de 10 horas, gente. Olha aqui, ó, o trajeto aí, ó. Tá vendo? Em 10 horas você vai de São Paulo a Lisboa. Coisa que você não tem como fazer aí com o carro, né? Fora de cogitação. Só mesmo com o avião, que é o nosso transporte aéreo. Mas tem também aí os que são mais abastados, que podem ir de um lugar para o outro com helicóptero, né? Um jatinho particular, mas aí, ó, tem que ter muito dinheiro. E, na verdade, as passagens aéreas, elas também são caras, né? Elas não têm, assim, um custo como o custo de um ônibus, de um trem, né? Os navios, as viagens de navios, cruzeiros também são muito caros, né? Então, assim, com certeza não é na hora que a gente quer, que a gente estala o dedo, vou até ali, vou fazer uma viagem de avião ou de helicóptero, né? Que bom seria que a gente ia sair aí do trânsito, seria, né, ótimo, mas por enquanto vamos contar aí com o Uber da vida, os ônibus ou aí os nossos carros particulares, né? Mas nós também temos um transporte aí alternativo, que é o que? A bicicleta. Já tem gente assim em grandes cidades trocando os seus carros, deixando seus carros na garagem e indo de bicicleta para o seu trabalho. Estão fazendo um exercício físico, estão deixando de poluir o ar, né? E estão economizando também no combustível e estão indo para os seus trabalhos de bicicleta. Bem legal, né? Eu sei que tem criança que vai lá para a escola de bicicleta, né? A tia é meio traumatizada com a bicicleta porque a tia já se machucou. Aí a bicicleta da tia fica guardadinha lá, mas eu vou voltar a andar de bicicleta porque é muito bom. Mas a gente sabe também que a bicicleta não pode aí ficar transitando por aí, lá no meio dos carros, né? É muito importante que os lugares tenham o quê? As ciclovias.
Isso é um modo de segurança para aquele que quer ir de bicicleta. E os carros também, né? Precisam aí os condutores de veículos terem um certo cuidado e zelar também pelas pessoas que optarem, né, por utilizar essa bicicleta, pois eles compartilham as mesmas vias de circulação. Nem todo lugar tem aí uma ciclovia que vai até onde eles querem ir. Às vezes eles precisam andar mesmo ali na pista e precisa ter esse cuidado também no motorista com a pessoa que escolheu a bicicleta como alternativa. Muito bem, nós não temos, né, atividade aí no livro, mas nós temos na ficha, ó, na ficha da página 107, tá? Então, no número 1 você vai circular aí os meios de transporte, não é isso? Na número 2 você vai colocar cada meio de transporte de acordo, né, com os lugares correspondentes, qual é aéreo, aquático, rodoviário, ferroviário. Se der um branco, volta lá na aula. Número 3, você vai relacionar as informações corretamente e dar exemplo. Número 1 é rodoviário, 2 aquático, 3 aéreo. Você coloca cada um no seu lugar e dá exemplo, tá? Desses transportes. Do 3, você vai desenhar, ó, um meio de transporte, ok? O aquático, o rodoviário e um aéreo. Na 109, você vai olhar essa imagem linda, tá? Que eu não tenho vontade de viajar, porque eu tenho pavor do mar. E vai responder essas perguntas de acordo com essa imagem, tá bom? E no último, você vai desenhar nesse espaço outro meio de transporte que use, né, que utilize as vias aquáticas, ok? Que navegam, tá bom? Então você escolhe aí, sem ser aquele lá que está na frente, e desenha um outro aqui, tá? Se você, por exemplo, quiser esse barquinho que você fez dobradura, você pode colocar aqui também, vai ficar bem legal, tá bom? Então, ó, são as únicas atividades. Como a tia já tinha dito pra vocês, a tia já tinha falado isso na aula passada, sobre esses tipos de transporte, né? Sobre aquático, sobre o aéreo, sobre o rodoviário, não é isso? Sobre o ferroviário. Então, a tia só deu uma outra pinceladinha aí e acrescentou a bicicletinha, tá bom? Então, realizem as atividades de vocês e depois nós vamos corrigir. Beijo no coração.